É assim que você comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. Oi, prazer, meu nome é Vitor Volpato, eu prego a palavra de Deus e a única coisa que eu te peço é que você deixe um like nesse vídeo para que ele possa engajar e alcançar mais almas. Talvez você clicou nesse vídeo com uma preocupação enorme dentro do seu coração e até mesmo com medo de ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora você tá aí achando que acabou, que você não tem mais perdão de Deus, que agora você não vai mais pro céu. Mas sentir isso é uma ótima notícia e eu vou te explicar o porquê no decorrer desse vídeo. Mas afinal, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e como que se comete ela? Antes de te explicar à luz da Bíblia o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é necessário você entender o que não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é pensar coisas ruins a respeito de Deus, por mais que isso seja ruim, não é o pecado da blasfêmia. A blasfêmia contra o Espírito Santo também não é xingar a Deus, por mais que isso seja extremamente ruim, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo também não é a incredulidade, porque um dia todos nós não críamos em Jesus, não críamos na obra redentora, mas hoje nós cremos. Ou seja, se fosse assim, todos nós teríamos pecado e blasfemado contra o Espírito Santo. Mas isso não é a blasfêmia. Agora sim, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A própria Bíblia vai nos dizer em Marcos 3, a partir do versículo 29. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com espírito imundo. Bom, antes de tudo é necessário entender o contexto em que essa frase de Jesus foi aplicada. Jesus tinha acabado de realizar um milagre onde ele tinha curado um homem de sua deficiência e também expulsado um demônio de dentro dele. E os mestres da lei, os seus opositores, haviam declarado que aquela obra era obra de Beelzebul, ou seja, que Jesus estava endemoniado e realizando milagres através de Beelzebul. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que atribuir a obra de Deus a Beelzebul. É dizer que Jesus é endemoniado e está realizando milagres através de Beelzebul. É dizer que o evangelho de Deus é obra de Beelzebul. E Marcos 3, versículo 22 vai dizer: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Ou seja, o que os fariseus aqui, os mestres da lei, estavam dizendo é que Jesus trabalhava por intermédio de Beelzebul. É importante pontuar aqui que esse pecado é cometido de forma consciente. A pessoa está consciente. Ninguém comete a blasfêmia contra o Espírito Santo sem querer, sem saber. É você dizer em alto e bom tom, com toda a sua sanidade mental, dizendo que sim, Jesus é endemoniado e realiza obras através de demônios. Se você nunca declarou isso, se você nunca falou isso, você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, por mais que você tenha tido pensamentos ruins a respeito de Deus, ou até mesmo lançado falas, pecaminosas a respeito de Deus, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Até porque em Mateus 12, versículo 32 vai dizer: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Outro ponto importante de notar é que em Marcos 3, versículo 29, Jesus disse que esse é um pecado eterno. Ou seja, a pessoa cometeu um pecado pela eternidade. Ou seja, é uma pessoa que para chegar a esse nível, ela precisa estar com a obstinação de coração enorme. É como os fariseus que em toda a trajetória teimavam em dizer que Jesus não era o Messias, que ele realizava obras por intermédio de Beelzebul, ou seja, são pessoas extremamente teimosas, extremamente obstinadas de coração, sem nenhum pingo de remorso, sem nenhum pingo de arrependimento no coração. São pessoas que pecaram na eternidade, que têm um coração eternamente voltado com esse pensamento de dizer que Jesus é endemoniado e realiza obras por Beelzebul. E é por isso que no início do vídeo eu falei que quem sente preocupação e medo é um ótimo sinal. Por quê? Porque a pessoa que sente preocupação e medo, ela tem temor a Deus. Uma pessoa que comete blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem temor, ela não tem um pingo de arrependimento, de preocupação ou de remorso. Se você se sente assim, com dúvida, achando, poxa, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Já demonstra que você não pecou contra o Espírito Santo, porque é impossível cometer esse pecado de forma inconsciente, sem saber, sem querer. Simplesmente você está lá, aí sem querer você cometeu esse pecado. Não, não funciona assim. A pessoa que comete esse pecado, ela
comete um pecado consciente e eterno, onde não há nenhum pingo de arrependimento, de remorso ou de dúvida. A pessoa simplesmente está convicta, e é isso, ela acredita que Jesus é endemoniado e realiza obras por intermédio de Beelzebub. Talvez em algum momento onde você estava fragilizado emocionalmente ou revoltado com Deus, você disse algumas coisas ruins sobre Deus, mas isso não é blasfemar contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo está restrita e unicamente, exclusivamente ao Espírito Santo em atribuir a obra do Espírito a Beelzebub. É isso. Então fique tranquilo se você está preocupado, com medo, com dúvida, você não cometeu esse pecado. A pessoa que comete esse pecado é obstinada de coração, não tem temor algum a Deus, não pensa se eu pequei contra o Espírito Santo, não tá nem aí. É uma pessoa obstinada de coração que cometeu um pecado eterno, na eternidade. O que você pode fazer agora é simplesmente se ajoelhar, orar para Deus e falar para ele tirar esse sentimento ruim e entender à luz da Escritura que esse pecado não foi cometido por você. Se você chegou até o final desse vídeo, eu creio que você foi grandemente abençoado. E se você quiser abençoar esse canal e isso que vos fala, você pode estar fazendo isso de duas formas. A primeira é comprando a sua Bíblia de estudo através do meu link de afiliado da Amazon, que está aqui na descrição, ou também comprando o meu e-book, onde eu falo sobre chamado, como ter constância em Deus, vontade de Deus e diversos assuntos que todo cristão precisa saber. O link também vai estar aqui abaixo na descrição, beleza? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.